Boa tarde a todos, a todas, a todos. Bem-vindos todos ao 8º Seminário de Estudos Medievais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rosiane Rigas, faço parte da coordenação do evento e quero, desde já, demonstrar aqui a alegria, em nome de toda a coordenação do PEN, em receber a cada um de vocês. Bom, estamos dando início agora, a partir de agora, às mesas de comunicações desse evento. Iniciamos pela manhã com a nossa conferência de abertura com o professor Guilherme Queiroz, que foi muito boa, sobre Raimundo Lúlio, e agora nós vamos dar início às nossas mesas de comunicações. Eu quero apresentar aqui a nossa coordenadora da mesa 1, nossa querida professora doutora Leila Rodrigues, coordenadora do Programa de Estudos Medievais da UFRJ, nossa sempre parceira e formadora de muitos de nós aqui, dentre eles, aquela que vos fala. Então, Leila, querida, seja muito bem-vinda. A coordenação é sua, a mesa é sua. Fique bastante à vontade aí para coordenar essa galera que veio aí mostrar os seus trabalhos. Bem-vinda, muito obrigada pelo seu aceite em participar conosco. Obrigada, Rose. É uma alegria, realmente, estar aqui na primeira das 17 mesas que vão ser apresentadas, vão ser coordenadas, enfim. Para mim, uma honra não só estar, mas estar como a primeira mesa, né? Muito legal. Eu gostaria também de dar os parabéns à organização do evento, toda a parte técnica, aos alunos que ajudaram bastante na organização da atividade, a própria coordenação do Programa de Estudos Medievais da UERJ, enfim, boas-vindas a todos e que a gente possa ter uma tarde bem animada, é o que eu espero. Rose, muito obrigada, querida. Então, posso dar início, Rose? Por favor, a casa é sua, estamos aqui à disposição. Só um lembrete. Pessoal, vocês já podem, no decorrer das apresentações, irem colocando as suas perguntas no chat, que logo após as apresentações serão feitas, então, as perguntas a cada um dos comunicadores. Mas não percam essa oportunidade, por favor. Interajam conosco, estamos aqui. Obrigada, Rose. Bem, dando início à mesa, nós temos a apresentação muito breve do primeiro comunicador, mas eu vou fazer o registro das pessoas que estarão presentes, para que a gente saiba exatamente qual é a ordem. Então, o Carlos Tadeu Freire da Costa é o primeiro comunicador. Na sequência, nós teremos a Estela Maris, logo depois, a Yasmin Oliveira Santos, a Giovana Ribeiro Pinto, a quarta, e a quinta comunicadora é a Clara Lohana. Cada um vai ter oportunidade de apresentar o nome do seu trabalho e a gente vai passar logo aos comunicadores. Lembrando que, como a Rose chamou a atenção, todas as perguntas são muito bem-vindas. Registrem, por favor, porque isso vai dar oportunidade para o pessoal que está na parte técnica ajudar a mandar os trabalhos, as perguntas que forem feitas, tá? Então, Carlos Tadeu, muito bem-vindo. Você tem até 15 minutos e assim que o teu tempo estiver prestes a terminar, eu vou aparecer na telinha. Então, é um aviso de que o tempo está acabando. Nós precisamos realmente, nós temos várias atividades, nós precisamos realmente de ter um controle do tempo. Muito bem-vindo. A palavra é sua, querido. Bom, então, eu gostaria de primeiro agradecer ao PEN por estar proporcionando este evento, aos professores que estão moderando e organizando as mesas, e também, né, as minhas colegas aqui que vão
apresentar também os seus trabalhos, né? Então, dito isso, iniciando efetivamente a apresentação, esta apresentação que eu vou fazer hoje se chama o papel do poder laico para com a Igreja, né, a partir do direito canônico, nas obras de Dom Egas de Viseu e Dom Álvaro Paz, né? E este trabalho, ele advém do meu estudo, né, do doutorado, já estou praticamente finalizando ele, no qual eu resolvi estudar o pensamento político, mas pegando de uma forma um pouco diferente, que seria a partir das fontes do direito canônico presentes, né, presentes nas obras de alguns intelectuais do final da Idade Média, e particularmente dentro do contexto da formação e da consolidação do Reino de Portugal, do que no futuro vai ser conhecido como Estado moderno, né, particularmente em Portugal. E aí, então, eu trouxe particularmente esses dois autores, né, um deles, Dom Egas de Viseu, é uma figura um pouco menos conhecida, mas que tem uma obra pequena, mas que tem uma certa relevância para o pensamento político, particularmente ali de Portugal, que é o Dom Egas de Viseu, e um outro que foi um bispo, foi um juiz eclesiástico na corte papal de Avignon, e produziu muitas obras, que é o Dom Álvaro Paz, e que foi bispo também, né, conforme falei, em Portugal, em Silves, no Algarve, e era também um frade franciscano. E aí é o que eu trouxe, a gente vê de um lado a fachada da sede de Viseu, né, que é daqui desse lado esquerdo, e do outro lado a tumba do Dom Álvaro Paz, que está enterrado em Sevilha, no sul da atual Espanha, porque na verdade ele era galego, mas foi bispo no sul de Portugal, conforme eu falei. Pode passar, por favor. Bom, então a primeira coisa que nós temos que pensar é na contextualização do período. Nós estamos falando da segunda metade do século XIII à primeira metade do século XIV, e você tem algumas coisas muito importantes que estão acontecendo. Do ponto de vista do conhecimento e de uma história das ideias, ou de uma história da filosofia, etc., nós temos, por um lado, o auge da escolástica, né, nesse século XIII, e nós temos também a entrada de novas teorias, né, como o aristotelismo, né, Aristóteles é redescoberto no século XIII, e de uma coisa em particular que é o averroísmo, né, que é uma teoria, uma forma de ver o mundo que, teoricamente, seria calcada nos escritos de um filósofo árabe chamado Averroes, que comentava as obras do Aristóteles e que tinha uma visão bastante diferente de uma visão efetivamente cristã do mundo, né? Defendia um certo materialismo, digamos assim, uma ideia de que o mundo sempre teria existido, né? Que haveria uma eternidade do mundo, e isso entrava em choque, né? A unidade do intelecto, ou seja, as pessoas elas morreriam, mas as almas delas, né, embora existissem, não permaneceriam, né, numa outra vida, né, uma vida espiritual, e isso entrava em choque, obviamente, com a religião cristã e com a mentalidade cristã. Você tem também a questão do direito, né, que você vê uma consolidação do direito canônico, com as últimas coleções, né, das decretais, né, nessa virada do século XIII e mais das primeiras décadas do século XIV. E você vê também no direito romano a escola dos glossadores, que até então era um grupo de intelectuais que estudava o direito romano e pensava sobre o direito romano levando apenas em consideração ele, sem levar em conta as mudanças na sociedade muito, e particularmente os direitos locais que estavam surgindo nos reinos, dando lugar aos comentadores, que vão ter uma preocupação muito maior com essa questão. E você tem, conforme eu já comentei aqui, o início da formação desses estados nacionais, né, que a gente chama, na historiografia, de estados nacionais modernos, né, muitas vezes, ao longo desse período aí, da segunda metade do século XIII e o século XIV como um todo, até o XV, né, enfim. Alguns autores vão dizer, alguns historiadores, que só se termina efetivamente no início do século XVII. E aí eu trouxe, então, né, alguns exemplos dessa formação dos estados nacionais, particularmente na Península Ibérica. Então, nós temos o caso de Portugal, né, que vai ter o início, de maneira mais aprofundada, dessa formação estatal com o Dom Dinis, que vai ser a época do Dom Egas, e o filho dele, Dom Afonso IV, que aprofunda ainda mais o que o Dom Dinis havia feito, e que vai ser a época do Dom Álvaro Paz, como bispo. Nós temos a situação de Castela, com a construção de todo um direito régio, não é, com o Dom Afonso X, e para alguns historiadores, também não todos, mas o início de uma formação estatal com
um neto dele, Dom Afonso XI, que é contemporâneo do Dom Álvaro Paz. E nós temos o caso específico de Aragão, que você vai ter a formação de um império naquela região aí do Mediterrâneo, né, com Dom Pedro III, Dom Jaime II, e também, ao mesmo tempo, essa consolidação monarca, né, neles como os dois reinos do Ocidente peninsular. Né? E aí aqui nós temos a imagem de uma aula numa universidade medieval e, de outro lado, um privilégio de união de 1319, na época do Dom Jaime II de Aragão, que vai unir efetivamente todas aquelas entidades políticas do leste da Península Ibérica, num só, né, definitivamente sob a tutela do reino de Aragão, né, do rei de Aragão. Pode passar, por favor. E aí, falando especificamente sobre as fontes, né, nós vamos tratar aqui de duas fontes. A primeira delas é de Dom Egas de Viseu, que é uma questão aí cronológica, que vai escrever, por volta de 1311, uma suma chamada de Suma das Liberdades Eclesiásticas. Né? E aí, o que é uma suma? A suma é uma forma de você redigir uma reflexão sobre o direito na Idade Média, usando fontes jurídicas, que se propõe a ser uma exposição sistemática de uma das partes desse direito, particularmente do que está dentro do corpus iuris. Né? O corpus iuris é a coleção de todos o nome que a gente dá hoje em dia, a coleção de todas as fontes do direito que vai ser usada por aqueles professores, aqueles alunos lá nas universidades que eu comentei no slide anterior. Né? A gente costuma dividir ela em duas. A corpus iuris civilis, né, ou civilis, que vem desde o século VI, e que é a junção de todos os textos do Justiniano, e a corpus iuris canonici, né, ou canonique, que vem desde o século XVI com este nome, embora os materiais já existissem antes, que é a junção de todas as fontes do direito canônico, ou seja, o direito que rege a igreja, que a gente vai tratar aqui de maneira mais especificamente. E aí, no caso específico do Dom Egas, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma exposição sistemática justamente sobre as liberdades da igreja, né? Ou seja, sobre aquilo que a igreja teria direito e que, na visão dele, estava sendo, de algum modo, atingida pelas transformações políticas e também de mentalidade, né? Enfim, que estão acontecendo nesse período mais para o final da Idade Média. E aí ele vai defender a independência do poder espiritual, não é? Dentro de uma visão que aqui eu vou chamar de hierocracia moderada, que é um conceito que eu estaria desenvolvendo, né, que eu estou desenvolvendo na minha tese, que é a ideia de que, sim, você defende a supremacia do poder espiritual, mas ele pouco afeta o poder laico, efetivamente, né, ele só afetaria se houvesse ali, verdadeiramente uma situação de uma disputa entre esses dois poderes para decidir, né, e não em tudo, como vai ter numa hierocracia mais radicalizada. E, ao longo dessas fontes, ele vai usar muito tanto o decreto do Graciano, que nós vamos ver o que é, e das decretais, né, que nós também vamos ver o que é. Pode passar, por favor. E aqui nós temos por dentro a igreja, né, a Catedral de Viseu. E aí as fontes do Álvaro Paz. Conforme eu falei, o Dom Álvaro Paz escreve muito mais obras do que o Dom Egas. E nós vamos focar aqui basicamente em duas. Nós vamos falar do Estado e Pranto da Igreja e do Espelho de Reis, que são as duas obras dele que têm efetivamente um conteúdo político de uma maneira consistente. Obviamente que, além dele, ele escreveu também um outro texto que é o Colírio da Fé contra as Heresias, que é uma obra mais doutrinária, né, do que esses dois de espiritual, né, no sentido de indicar aos cristãos o que seriam as heresias e como é que eles deveriam se defender delas. E aí, mais desses dois tratados, né, que tem efetivamente que tem efetivamente um conteúdo político muito grande, ele possui, o Dom Álvaro Paz, um objetivo claro. Qual seria? No caso do Estado, seria a defesa da supremacia da Igreja, numa hierocracia radical, né, que a Igreja ela pode, dependendo da situação, intervir em qualquer aspecto da sociedade mesmo, e uma proposta de uma reforma social, né, de que ele chega à conclusão que a sociedade, na época dele, na primeira metade do século XIV, está muito aquém do que deveria ser, né? E então ele vai defender que a sociedade tem que ser reformada, principalmente através das ações individuais, para que as pessoas possam configurar o modelo cristão de vida. E no caso do Espelho, ele pretende, né, compor um manual de educação dos príncipes, né, dos reis, né, dos soberanos, que vai ser dedicado ao Dom Afonso XI, que eu citei lá atrás.
Aí, conforme eu falei, em ambos ele vai defender uma versão radical da eurocracia, e ele vai usar todo o corpo jurídico da época nessas obras, tanto o romano quanto o canônico. E aí aqui nós temos a fachada da Catedral de Silves, no Algarve. Pode passar, por favor. Bom, e aí falando efetivamente do uso dessas fontes jurídico-canônicas, né? Como é que eles usam essas fontes? Eles sempre as citam, né, tanto um autor quanto o outro, após uma sentença, após uma frase, após um trecho do texto. Por que eles fazem isso? Dentro do meu entender, pelo que eu consigo entender até agora, porque é uma forma de dar autoridade à posição que eles adotam política, né, e justificar o pensamento deles. Por que eles estão pensando daquela forma? É porque o direito diz, né, e o direito, principalmente o direito canônico, tem uma sacralidade para esses homens, né? Eles consideram como algo sagrado, porque ele está regendo a própria igreja, foi aceito pela igreja, foi produzido pela igreja. Essa igreja é corpo de Cristo, né? Ele tem, então, uma sacralidade, ele não é algo que deve ser desconsiderado, menosprezado. O próprio Dom Álvaro Paz vai falar isso num passo da obra dele. E aí o Dom Egas de Viseu, ele vai fazer 67 menções ao decreto de Graciano, que é conhecido como Concordância dos Cânones Discordantes, de 1140, 63 menções às decretais, e o Dom Álvaro Paz, no espelho, vai fazer 137 menções ao decreto de Graciano e 48 menções às decretais, né, que são o livro extra, o livro sexto, as Clementinas. E aí, né, qual é a diferença entre essas duas obras? O decreto de Graciano foi uma grande obra de direito canônico, produzida pelo monge Graciano, na qual ele tentava concordar diferentes regras que então circulavam pela cristandade de como a igreja deveria funcionar em vários aspectos, né? E aí recebeu esse nome de Concordância dos Cânones Discordantes, inclusive em relações com o poder laico. As decretais são obras oficiais, né, são recolhas oficiais de legislação bancadas pela Igreja de Roma, pelo papado, né? Na qual, no geral, eram documentos vinculados a uma situação específica, mas que, uma vez recolhidos e publicados e organizados, codificados, ganhavam um status generalista para toda a cristandade, o que tivesse decidido ali. E aí nós chamamos de livro extra, de livro sexto e Clementinas. O livro extra, porque é um extra ao decreto, né, seria publicado na época do Gregório IX, o livro sexto na de Bonifácio VIII, e as Clementinas na de Clemente V, né? Na de João 22. Né? Clemente V começou, mas João 22 é que conclui o projeto. E aí nós temos uma conclusão interessante. Apesar do status oficial das decretais, o decreto vai ser muito mais utilizado como uma autoridade. Algo interessante para a gente pensar. Pode passar, por favor. E aí, então, eu trouxe, né, só para finalizar, 2 exemplos de como a gente encontra esse uso. Né? Então, no caso da Suma, eu trouxe aqui um exemplo, uma citação do Dom Egas, que diz o seguinte: resumidamente, todos aqueles que se entregaram ao serviço divino e ofereceram os seus bens a uma igreja secular ou regular são considerados pessoas eclesiásticas, estão integralmente sob o foro da igreja e gozam de imunidade eclesiástica, referida do direito canônico, na causa 17, questão 4, cânon si qui suadente, que é deste Graciano, desse decreto do Graciano. Aí, pontinho, entretanto, a liberdade eclesiástica é violada de muitos modos nas preditas pessoas. Eu estava falando sobre essas pessoas que aderiram ao foro, né, eclesiástico, e viraram monges, padres, freiras, enfim. E a citação do Espelho, que eu vou pegar um caso do Espelho. 40º, ele cita vários pecados que os reis cometem, porque tiram os bens da igreja, mosteiros, religiões e ordens militares, retém para si móveis e imóveis, retém para si danos de suas rainhas e filhos, seus barões, seus familiares e conselheiros. Deste modo, tem sido alienado uma grande parte dos imóveis das igrejas de mosteiros. Eles mesmos já alegam que os prelados das igrejas das ordens lhes dão, parará, e aí no final ele coloca: para esta matéria, causa primeira, questão terceira, capítulo Pervenit, do decreto de Graciano, causa 17, questão 4º, capítulo Sacrílegum, e assim vai. E aqui nós temos uma imagem deste Graciano, deste monge, né? Uma imagem posterior. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe para vocês algumas traduções das passagens desse decreto, porque eu achei o seguinte, né, quando eu estava montando a apresentação. Se eles citam tanto mais o decreto, é interessante que nós nos concentremos nele neste momento. E aí, no primeiro caso, né, é uma tradução da causa 17, da questão 4ª, do cânon si qui suadente, né? E é assim que a gente lê. Esse C significa causa, o Qzinho pequenininho significa questão, e o C menorzinho
significa cânon ou capítulo. E aí eu traduzi, né, do latim, com a ajuda também dessas IAs, eu não sou um latinista assim, exímio, mas elas me ajudaram, mas o que eu conheço um pouquinho da língua latina. Se qualquer um, tentado pelo diabo, cair no sacrilégio de violentar de qualquer modo um clérigo ou um monge, seja ele sujeito ao anátema, e nenhum bispo ousa absolvê-lo, a não ser caso ele corra em perigo extremo da morte, até que o caso seja apresentado à sé apostólica e o bispo receba um mandado sobre o réu, né? Então a gente vê assim uma clara confirmação daquela posição dele sobre quem são essas pessoas do direito canônico, que você não pode atingi-las, não pode atacar elas, não pode, né, violentá-las de nenhuma forma. E no caso de baixo, né, aí, por uma questão da economia do tempo, temos um tempo escasso, eu só escolhi uma para traduzir do Dom Álvaro Paz, né? A tradução é da causa primeira, questão terceira, cânon, capítulo, pervenit. Chegou até nós a fama sinistra de alguns bispos, que não dão os dízimos e demais oblações aos clérigos de suas dioceses, mas sim a leigos, quer cavaleiros ou servos, ou, que ainda pior, a seus parentes. Desse modo, se a partir de agora qualquer bispo for descoberto como transgressor deste preceito divino, ele será contado como um dos maiores hereges de anticristos. Além disso, seguindo a norma decretada no Concílio de Nicéia sobre a simonia, tanto o bispo dador quanto o leigo recebedor estarão consignados às chamas do inferno. Então, assim, ele mostra claramente que você não pode fazer nenhum tipo de doação, não é? De fora da igreja para um terceiro, e nem tomar posse delas efetivamente, como ele acusa lá os reis de fazerem, né? E é interessante a gente ver ele fazer essa menção aos bispos em algo que ele está falando mal dos reis, porque me parece, pelo que tudo que eu tenho pesquisado, que ele tem uma tendência a sacralizar essa figura do rei de uma maneira tal, apesar de ele ser um defensor de uma meritocracia absoluta, que o que vale para o bispo meio que acaba valendo para o rei secular também. E aqui nós temos o exemplo de uma bula, que é um dos materiais que podem servir de base para essas normas, né, canônicas. Pode passar, por favor. Então é isso, obrigado por terem tido por terem, né, estado aqui presentes e terem dado esta oportunidade para falar. Estou aberto a qualquer tipo de dúvidas, sugestões, críticas, etc. E aqui nós temos a impressão do livro Sextas Decretais, já do século XVI, né, para vocês verem como é que isso vai continuar sendo estudado, mesmo na Idade Moderna, ainda vão se usar essas fontes canônicas no direito. E é isto. Carlos, muito obrigada por sua apresentação. O tempo é curto, né? A gente se empolga e a gente faz falar durante horas sobre a nossa pesquisa. Nós vamos deixar todas as possíveis questões que venham para o final e vou passar imediatamente para a apresentação da Estela Mares. E aí, fica aí com a gente, Carlos, que a gente vai voltar daqui a pouquinho, tá? Estela, você tem até 15 minutos, e mais uma vez eu lembro que quando eu aparecer, significa que você só tem mais 5 minutos. É muito pouco tempo, nós sabemos, mas a prática desse tipo de atividade que a gente realiza, sobretudo quando é remoto, tá? Estela, bom trabalho para você. Muito obrigada, boa tarde a todos. É uma alegria, um prazer imenso estar aqui participando desse seminário. Eu agradeço ao PEN e aos organizadores pela oportunidade dessa comunicação, que para mim é uma honra. Meu nome é Estela Tutolomondo, eu sou licencianda em História pela Unesa e apresento hoje uma parte da minha pesquisa de iniciação científica, ainda em andamento, desenvolvida sob a orientação do professor Jonatas Oliveira. O que eu vou expor são considerações parciais sobre um estudo da questão alimentar na disputa entre cluniacenses e cistercienses no século XII, especificamente na obra de Bernardo de Claraval. Pode passar, por favor. A pergunta que orienta esse estudo é: como as práticas alimentares dos monges de Cluny
são representadas e utilizadas por Bernardo de Claraval como instrumento de crítica e de disputa simbólica na Epístola 1, dirigida a seu sobrinho Roberto, no século XII. Essa questão ela se desdobra em 3 dimensões principais, como eu exponho mais adiante. Na carta, a comida, que aparentemente é apenas um aspecto material da vida cotidiana, se torna metáfora e campo de disputa institucional. A Epístola 1, ela foi escrita por Bernardo por volta do ano de 1120, quando Bernardo tinha em torno de 30 anos. Ela tem um caráter duplo, é uma carta pessoal, porque é dirigida ao seu sobrinho Roberto, mas é também uma carta institucional. Pode passar, por favor. Roberto havia deixado a ordem de Cister para seguir a ordem de Cluny. O que seria apenas um drama familiar funciona como um microcosmo de uma polêmica muito maior, que são as tensões institucionais entre as 2 ordens monásticas, Cluny e Cister. Pode passar, por favor. Para entender o conceito, né, o contexto em que ela está inserida, eu trago a informação desse episódio. Né? Ela se insere num contexto mais amplo da reforma papal e de intensas transformações que a Igreja sofreu no período. Nós estamos falando do século XII. Dando ênfase específica à investigação da carta, de um lado nós temos Cluny, né, uma organização poderosa, fundada em 1909, com mais de 1.000 mosteiros na ocasião, marcada pela riqueza material e também pelo prestígio político. E, de outro lado, nós temos a ordem reformista, né, a ordem de Cister, com seu ideal de simplicidade e pobreza voluntária. Ela foi fundada quase 190 anos depois, ou seja, em 1098, com o propósito de resgatar os valores do cristianismo primitivo em oposição à opulência de Cluny. Pode mudar, por favor. Nesse cenário, a carta de Bernardo, ela revela uma tensão entre tio e sobrinho, mas, sobretudo, ela revela uma disputa de autoridade religiosa. Ela posiciona Cister como com sua austeridade, como legítima herdeira da regra de São Bento e de seus ideais de vida cristã. Esse posicionamento ele está em oposição direta a Cluny, que era mais flexível, mais rica e também luxuosa. Né? Essa divergência de posicionamento entre as 2 instituições seguidoras da regra de São Bento as coloca em uma situação de rivalidade intensa, que desenha todo o cenário onde a carta se inscreve. Pode passar, por favor. Para analisar esse discurso, eu recorri a Michel Foucault e a Annie Orlandi. Foucault nos lembra que a produção de discurso não é neutra, ela é controlada, selecionada e organizada por procedimentos que atendem a objetivos específicos. E Orlandi nos ajuda a perceber como os sujeitos se marcam no que dizem, mostrando que o discurso de Bernardo não é espontâneo. Ele está ligado às filiações de sentido próprias de Cister. Ou seja, Bernardo fala em nome de um projeto institucional com um ideal político de legitimar Cister e desqualificar Cluny, e não apenas como uma preocupação familiar de tio com o sobrinho. Pode passar, por favor. As 3 dimensões da crítica alimentar, assim, já passando a análise, a gente destaca o seguinte, na carta, primeira dimensão moral e simbólica, né? Bernardo transforma o ato de comer em metáfora espiritual. A gula, ela equivale à corrupção. E a austeridade, em oposição, ela equivale à pureza monástica.
Nesse sentido, o que se come torna-se, portanto, símbolo do que se é espiritualmente. Na dimensão da autoridade, a carta funciona como um manifesto reformista disfarçado de correspondência familiar. Ao criticar os banquetes de Cluny, Bernardo posiciona Cister como uma herdeira legítima da regra de São Bento e, ao mesmo tempo, desqualifica Cluny como sendo a ordem desviada. Já na dimensão discursiva, as condições de enunciação revelam um sujeito que se apresenta como guardião da ortodoxia. Bernardo restringe leituras alternativas e produz sentidos que vinculam disciplina alimentar à identidade monástica. Aqui nós podemos usar Orlandi com a ideia de filiações de sentido. Ele fala a partir e, principalmente, em favor de Cister. Essas três dimensões, elas mostram que a alimentação é, ao mesmo tempo, uma metáfora moral, mas também um instrumento político através dessa estratégia discursiva. Pode passar, por favor. Bom, essas são as considerações parciais desse estudo, né? E, para finalizar, em síntese, eu concluo que a alimentação na Epístola 1 transcende a questão material. Ela constitui um campo privilegiado de disputa simbólica, de disputa política, né? No sentido que Bernardo usa a comida como um marcador identitário, como forma de legitimar institucionalmente Cister e como maneira de controlar os sentidos sobre a vida religiosa. Desse modo, ao escrever sobre comida, Bernardo escreve também sobre poder, sobre identidade e, principalmente, sobre ortodoxia, né? Essa é, portanto, uma primeira aproximação minha ao tema, né, que sigo desenvolvendo nessa pesquisa de iniciação científica. Eu acredito que ela mostra como as práticas aparentemente menores, né, cotidianas, relacionadas à comida, podem iluminar disputas mais profundas, impressas no discurso da carta. Pode passar. Essas são as referências, né, que eu utilizei, né, nesse trabalho. Pode passar, por favor. E são os agradecimentos finais. Muito obrigada a todos, eu fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Estela, pela apresentação, no rigor do tempo, né? Nem sempre consegue. Como eu disse há pouco, a gente está falando de objetos que dizem muito mais para a gente do que a gente pode apresentar durante um evento. Muito obrigada. Passamos agora a Yasmin Oliveira Santos. Yasmin, a dinâmica é a mesma, assim como no caso do Carlos, da Estela, eu peço aos ouvintes, né, a quem está aqui nos acompanhando, que envie perguntas, e agora a gente vai para a Yasmin. Yasmin, você tem 10 minutos, até que eu apareça na tela, isso esteja indicando para você que você tem mais 5 minutos para finalizar, ok? Obrigada. Ok. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Yasmin Oliveira. Para mim é uma honra poder participar desse seminário e apresentar meu trabalho. É uma breve apresentação minha. Eu sou graduada em História e Licenciatura pela Universidade de Brasília, aqui onde eu resido. Eu sou pós-graduanda do CEAN UERJ, e eu faço parte do PEN UERJ desde dezembro, mais ou menos, de 2024, do ano passado. O meu estudo hoje, eu vou apresentar para vocês, na verdade, uma proposta do meu tema de pesquisa dessa pós-graduação no CEAN. Então, vai ser a primeira vez que eu vou apresentar algo que eu ainda não finalizei, né? Que eu ainda estou pesquisando, ainda estou construindo. Bom, então, o meu estudo consiste, na verdade, na minha proposta de pesquisa,
que visa analisar a relação entre a violência e a religião durante a Primeira Cruzada, como continuidade do meu tema de TCC da graduação. Bom, para isso, eu vou abordar as concepções de guerra sacralizada e guerra santa, consoante Jean Fleury, e destacar as características de tais guerras durante a Primeira Cruzada, para se falar sobre a violência legitimada pela Igreja. Pode passar o slide, por gentileza. Quanto à religião, eu pretendo analisar o discurso do Papa Urbano II no relato de Fouché de Chartres sobre sua oratória de convencimento. E dessa forma, a minha pesquisa irá perpassar por alguns conceitos importantes, como guerras medievais, santas, sacralizadas, que eu vou usar bastante o Jean Fleury, o conceito de violência, que eu vou abordar o do Leandro Duarte Rust, e envolvimento do papado com guerra, sobre mentalidades, etc. Pode passar, por gentileza. De antemão, eu já peço desculpas pela minha simplicidade do slide, né, que não está à altura dos outros colegas aqui, porque além da minha inabilidade com tecnologia, eu usei os slides só para ser uma base, para vocês não serem obrigados a ver o meu rosto em tela cheia aí para vocês. Bom, a minha fonte de pesquisa será a obra A Primeira Cruzada, um relato de quem lá esteve, de Fouché de Chartres, escrita em 1101, devido à grande importância do autor. O Fouché, além de fazer parte da aristocracia papal da época, ele foi capelão do rei Balduíno e participou dos eventos narrados durante a Primeira Cruzada. Então, a escolha dessa fonte se deve ao fato da narrativa nos possibilitar a compreender a combinação entre fé, política e violência no discurso do Papa Urbano II na conclamação da Primeira Cruzada, né? E também perceber toda essa combinação no imaginário coletivo da época. Pode passar, por gentileza. O problema central da pesquisa, então, é entender como a violência foi legitimada e até mesmo sacralizada pela Igreja na narrativa da Primeira Cruzada. Entendendo aqui que a Primeira Cruzada não foi um evento de novidade à época, mas o resultado de muitas alterações religiosas e políticas ao longo dos séculos X e XI, que culminaram nas Cruzadas. Como uma hipótese de possíveis resultados, eu parto da ideia de que a Guerra Santa ela foi representada, né, ela foi propagandada como uma vontade divina, legitimada pelo papado e difundida no imaginário coletivo já estabelecido. Para responder o meu problema central, eu escolhi como... pode passar, por gentileza. Para responder ao meu problema central, eu escolhi como uma proposta teórica metodológica a combinação da análise de discurso, a partir do Michel de Certeau e do Roger Chartier, com o estudo das mentalidades coletivas associadas às características históricas da época, a partir do historiador francês Jacques Le Goff, e também vou pegar ali um pouquinho da memória coletiva de Maurice Halbach. Essa combinação teórica metodológica permitirá uma análise mais ampla da Primeira Cruzada como um fator religioso e político, tanto pela perspectiva do imaginário social da época, quanto pela perspectiva das narrativas de poder. Pode passar, por gentileza. Bom, com isso, o meu trabalho, ele visa identificar a Primeira Cruzada não apenas como mais uma guerra medieval, mas como um evento ideológico, político e simbólico, encabeçado por uma figura de poder religiosa, o Pontífice Romano, que foi capaz de não apenas tornar a violência aceitável no âmbito da Igreja, mas legítima e até sagrada. E aqui eu busco fazer uma conexão também com os dias de hoje e mostrar que a religião ela foi e continua capaz de propagar conflitos violentos em larga escala a partir de discursos religiosos emaranhados de discursos políticos. E dessa forma, eu pretendo contribuir com a minha pesquisa para os estudos de violência, religião e discurso
na Idade Média. Assim, eu encerro a minha fala, me coloco à disposição para dúvidas ou críticas e agradeço a atenção de todos. Yasmin, muito obrigada. Você foi bem sucinta, mas direta. Muito importante isso. Obrigada. Passamos, então, agora à próxima comunicadora, é a Giovana Ribeiro Pinto. E a dinâmica, mais uma vez, lembrando, é que você tem, Giovana, 10 minutos para a sua apresentação, mais 5, na verdade, tem 15 minutos, mas quando você vira o meu rosto, significa que você só tem mais 5 minutos, tá? Querida, boa apresentação para você. Obrigada. Ok. Boa tarde a todos. Agradeço aí a comissão organizadora por proporcionar esse evento, né, esse momento de debates e trocas, né? Eu sou a Giovana, sou mestranda pelo programa de pós-graduação em História da Unimontes, né, e trouxe aqui hoje uma extensão daquilo que eu pretendo realizar na minha pesquisa de mestrado, né, que ainda está em fase inicial de desenvolvimento. Essa pesquisa, ela vem sendo aí desenvolvida com apoio financeiro também da CNPq. Tá? Então, eu intitulei hoje essa apresentação como a atuação de Lívia Drusila, com recorte de 59/58 a.C. a 29 d.C., na Domus Imperial Romana, apontamentos iniciais com base em uma análise comparada entre os anais de Tácito e a evidência numismática. Pode passar, por favor? Então, a proposta, né, desse estudo é compreender a atuação de Lívia e as estratégias por ela empregadas para consolidar sua presença na esfera política, né? Porque Lívia, ela foi a primeira imperatriz romana e é considerada uma mulher bastante influente, né? Uma das figuras femininas de mais destaque ali da sua época. Que teve uma atuação muito significativa, né, uma atuação pública, que até então não era comum ali se encontrar naquele contexto, né, em relação a mulheres atuando nesse meio. Então, a gente pretende entender essa atuação de Lívia a partir da análise de suas representações nas documentações literárias e numismáticas, né? Eu trouxe hoje uma das documentações literárias que eu pretendo trabalhar, que é os Anais de Tácito, junto com a numismática, né? Pode passar. E por que, né, a gente quis trabalhar com 2 gêneros documentais diferentes? Inicialmente, quando eu submeti o meu projeto, eu pensei em trabalhar somente com a documentação literária. Porém, né, a partir de algumas leituras, de algumas pesquisas, eu observei ali uma representação diferente de Lívia na documentação numismática, né? Isso me chamou bastante a atenção. E aí, como a gente tem como proposta entender Lívia, né, e sua figura e sua atuação, nós entendemos que seria interessante incorporar também essa documentação numismática justamente por ela trazer uma representação diferente da Lívia, né? E quando a gente vai trabalhar com mulheres, né, principalmente em contextos remotos, a gente enfrenta a dificuldade tanto de ter acesso a fontes, né, de ter poucas fontes também, e quando a gente tem, são essas representações construídas a partir de uma ótica masculina, né, e isso acontece com a Lívia. Então, a gente entende que trabalhar ali com diferentes gêneros documentais nos ajudará a entender essa figura, né, melhor. Então, a imagem de Lívia ela vai ser registrada em diversos documentos antigos, né, assumindo diferentes facetas conforme o tipo de registro em que aparece. Em Tácito, Lívia ela vai ser apresentada de uma forma mais pejorativa, né, como uma mulher ambiciosa, e essa ambição é posta de forma negativa, com comportamentos inadequados, né, considerados inadequados para uma mulher, e também comportamentos maldosos, né, como a gente vai ver a partir de alguns trechos que eu trouxe, a Lívia ela vai ser acusada de diversos assassinatos, né, como uma mulher que fazia de tudo para alcançar o poder ou garantir poder aos seus. E na documentação numismática, não, né? Nas moedas, Lívia, ela vai ser apresentada ali de forma positiva. E aí a gente entende essa documentação
numismática, né, para além do seu teor econômico, o seu teor de troca. A gente entende que que eram também instrumentos usados para a propaganda imperial, né, devido ali à alta capacidade de comunicação que as moedas tinham, né, já que elas circulavam com muito mais facilidade do que uma inscrição, por exemplo, né, e comunicava mais facilmente também devido à iconografia, à imagem, né. Então, as moedas vão trazer essa imagem positiva de Lívia, como uma mulher dotada de boas virtudes, em uma ilustração idealizada ali de matrona, né? Muitas vezes, como a gente vai ver também a partir da moeda que eu trouxe, a Lívia vai ser associada a virtudes, né? A boas virtudes, ou também a característica de divindades ali da época para reforçar essa imagem positiva dela. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe aqui alguns trechos, né, da obra de Tácito. No geral, Lívia não vai ser a personagem principal das narrativas em Tácito, ela é uma personagem secundária, então ela geralmente vai ser mencionada ou junto ao Augusto, que foi seu marido, ou a Tibério, seu filho, né? E quando ela aparece, vai ser sempre dessa forma negativa, né? Ou com adjetivos pejorativos, ou sendo acusada de assassinatos, por exemplo, né? Então, nesse primeiro trecho, o Tácito coloca o seguinte, né? Que enquanto se faziam essas e outras reflexões, ia se aumentando a doença de Augusto, e não sem suspeitas de ser ajudadas pelas maldades da mulher, né? Nesse segundo trecho, a Lívia também vai ser acusada de um assassinato junto a Tibério, o filho dela. Né? Eles são acusados ali de terem envolvido no assassinato do Agripa Póstumo, que era um neto do Augusto, e tinha sido adotado por ele, e isso é justificado ali como se a Lívia ela estivesse fazendo isso para garantir a sucessão do trono a Tibério. Todos esses assassinatos que ela vai ser acusada vão ser justificados nesse sentido, como se ela estivesse eliminando possíveis ameaças, né, e tentando garantir a sucessão do trono ao filho dela, o Tibério. Então, ele coloca o seguinte, que antes é mais natural que Tibério e Lívia, essa pelos ciúmes de madrasta, e aquele por medo, apressassem os dias de um moço que lhes era odioso, e, além disso, suspeito por terem injúrias que vingar, né? E não vão ser só esses, né? Em outros momentos, ela também vai ser mencionada e vai ser acusada de outros assassinatos também. E aí, nesse último trecho, ele é bem interessante porque ele precede ali um comentário, eu cortei, né, para não ficar muito longo, mas ele precede um comentário negativo sobre o Augusto, o marido dela. Então, Tácito, ele começa falando mal do Augusto, falando que ele tinha enganado Antônio e Lepto para alcançar o poder, né, para assumir o império, que ele tinha raptado Lívia, grávida, para casar-se com ela, e aí depois ele vem com esse comentário, né, colocando que imputavam ali o luxo de Vespolião, que era um amigo do Augusto, e, para remate de tudo, os crimes de Lívia, mãe fatal para a República e madrasta ainda mais fatal para a casa dos Césares. Então, a Lívia ela é colocada ali como se fosse algo ruim, né? Uma mulher que trouxe algo ruim para o Império, né? Pode passar, por favor. E aqui nas moedas a gente já vê uma representação de Lívia totalmente diferente, né? É uma Lívia mais divinizada, né? Que vai ser representada ali a partir de algumas características de divindades, né? E também associada a boas virtudes. Né? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, alguns adereços, como o véu, né, o diadema, que são muito usados também na representação de divindades, né? E abaixo dela tem ali a legenda pietas, né? Que significa piedade, né? Remetendo aí a uma boa virtude. E quando Lívia não é associada a boas virtudes, ela vai ser ali associada à divindade de fato, né? Trazendo o nome delas. Por exemplo, a divindade da salvação, a divindade da justiça, a Vesta, né? Então, vai ser muito comum essa associação de Lívia ao meio religioso, né? E algumas pesquisas, né, algumas historiadoras, como a Thais Pagotto Bello, né, que é uma historiadora que eu venho lendo alguns trabalhos dela, falam que isso teria sido uma forma até de institucionalizar as ações de Lívia dentro ali do Estado, né, fazendo essa associação ao meio religioso.
E ali no reverso da moeda, a gente vê esse símbolo, né, do SIC, que significa anuência do Senado, ali para cunhar essa moeda, né, demonstrando também essa participação do Senado, né, de ter autorizado a cunhagem. Isso é muito interessante, porque em outras documentações, como no próprio Tácito, né, a gente vai ter ali indícios, né, de que o Senado e outras instituições tinham esse apreço por Lívia, essa admiração, esse respeito, né? Por exemplo, ali Tácito cita que quando o Augusto morre, o Senado quis conferir alguns títulos à Lívia, como o título de mãe da pátria, mas que o Tibério acabou não aceitando, né? E mostrando, então, esse respeito que Lívia tinha, né? Então, tanto a documentação literária como a documentação numismática vão trazer indícios, né, de que Lívia era uma mulher influente, que tinha uma atuação pública, né, que não estava ali restrita ao ambiente do lar. Pode passar, por favor. Então, a gente levanta aí, né, inicialmente, as considerações de que tanto as representações negativas quanto as representações positivas, né, de Lívia vão nos revelar a influência exercida por ela nesse meio, né? E a gente entende também que o cenário em que Lívia esteve inserida vai projetar algumas possibilidades de transformação para inserir essas mulheres. Por quê? Lívia, como eu disse, é a primeira imperatriz romana, então ela vai estar inserida num contexto de mudanças, né, de regime de governo, e nesse momento a sociedade está passando por transformações, isso afeta também as mulheres e a participação delas na sociedade, né? Então, as mulheres, e principalmente as mulheres que vão pertencer a domos, né, que a gente fala, imperial, que é esse núcleo ligado ao imperador, essa família imperial, elas vão passar a ocupar posições de destaque no cenário político, né? Por exemplo, por meio do patronato, que antes elas não participavam dessa forma, né? Então, elas vão passar a financiar políticos, financiar construções, né? Estabelecer contatos com famílias influentes. Então, elas vão se inserir nesse meio. Obviamente que, ainda assim, essa participação que foi possibilitada a elas tinha claros limites, né? Porque a política institucional ela continuava ali pertencente, sendo um local destinado ao homem, né? As mulheres, elas estavam naquilo que a gente fala de política informal, né? Atuando de outras formas. Mas o que a gente quer mostrar aqui é que Lívia, ela teve uma atuação para além disso, né? Que ela não esteve restrita a esse ambiente mais do lar, né? Que ela teve também uma atuação pública e política significativa a partir do que as nossas documentações nos trazem sobre ela, né? Pode passar. Aqui algumas referências e fontes, né? Agradeço e fico à disposição aí para questões, críticas. Muito obrigada, Giovana. Você seguiu rigorosamente o tempo, parabéns. E a gente já pode começar a pensar, antes mesmo da próxima apresentação, que é a da Clara, sobre o papel da documentação no material que vocês estão trazendo, porque está muito marcado nessa mesa a preocupação com a documentação. Então, já estou adiantando aqui que eu quero saber, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem, é pequeno, mas que a gente pode ousar a falar um pouco mais sobre a própria documentação. Então, já estou deixando aqui uma dica para os integrantes da mesa. Clara, a palavra é sua e pode começar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar a minha pesquisa em um evento tão grandioso e tão importante. Meu nome é Clara Lohana, eu estou atualmente no 7º período do curso de História, faço na Universidade de Pernambuco, a UPE, Campus Petrolina. Também faço parte do grupo de estudos Pátio Serte, e sou orientada pelo professor doutor Luciano José Viana. A minha pesquisa ela ainda é bem inicial, ela ainda está em andamento, então ainda tem muita coisa que eu vou acrescentar e que eu vou modificar
Semestre passado eu apresentei o projeto dela, então ainda vou iniciar a escrita, mas até então ela está intitulada como As Representações Femininas na Vida de Santo Agostinho, um estudo sobre as confissões e a legenda áurea. Pode passar, por favor. Bom, na estrutura da apresentação que eu vou fazer para vocês, eu trago as fontes que eu vou analisar, a minha justificativa, problemática, o objetivo, a fundamentação teórica, a metodologia, uma análise e as considerações finais. Pode passar, por favor. Bom, eu analiso duas fontes. A primeira são as Confissões de Santo Agostinho, que é esse teólogo, esse filósofo, que é escrita no século IV. Então, Santo Agostinho ele vai narrar a sua trajetória de vida até a sua conversão ao cristianismo, mas eu trabalho uma parte mais específica, que são justamente as representações femininas na vida dele. Nesse caso, a sua mãe, que é a Santa Mônica, e a mulher com quem ele se envolve e tem um filho, o Adeodato. Por outro lado, eu também vou utilizar outra fonte, que é a Legenda Áurea. Ela já é de um contexto diferente, porque ela é do século XIII. Então, a Legenda Áurea ela é escrita por Jacopo de Varazzi, na qual ele vai reunir uma coletânea de agiografias que são escritas justamente com a finalidade moral e educativa para servir de apoio aos pregadores dominicanos, no caso, aqueles que conviviam com o Jacopo de Varazzi. Como eu analiso as representações femininas na vida de Santo Agostinho, um ponto que eu questiono e que eu analiso também na minha pesquisa é justamente a ausência dessa mulher com quem Santo Agostinho se envolve na Legenda Áurea. A Santa Mônica, ela aparece presente nas duas obras, mas essa mulher com quem Santo Agostinho se envolve tem um filho que tanto aparece nas Confissões, ela é apagada da Legenda Áurea. Então, esse é um dos questionamentos que eu trago na minha pesquisa. Pode passar, por favor. Bom, a justificativa para a realização desta pesquisa fundamenta-se na proposta de compreensão da representação feminina na literatura cristã medieval, especificamente localizadas em contextos históricos que são distintos, porém eles são referentes ao mesmo personagem histórico, nesse caso é Santo Agostinho, para se compreender as suas representações, características, atribuições e até mesmo silenciamentos. Pode passar. Bom, na minha problemática, eu busco questionar e eu busco entender como essas personagens femininas que estão vinculadas à vida de Santo Agostinho, elas são representadas em obras que são de contextos históricos distintos desse cristianismo medieval, quais são as características que são atribuídas a Mônica, que é a mãe de Agostinho, em diferentes contextos históricos, e no caso da mãe de Adeodato, que é essa mulher com quem Santo Agostinho se relaciona, como é que se dá essa sua representação a partir de uma lógica agostiniana e de Jacopo de Varazzi. Pode passar. Bom, eu trago um dos objetivos que eu pretendo analisar e discutir também no meu TCC, que é justamente identificar quais as características o Jacopo de Varazzi ele atribui a essas duas personagens na geografia de Santo Agostinho, na Legenda Áurea, justamente porque quando o Jacopo de Varazzi, na geografia que é dedicada a Santo Agostinho, ele traz a Santa Mônica como essa mulher que tira o Santo Agostinho do erro. Então, ela vai tentar puxar o Santo Agostinho para que ele viva nessa vida de santidade, porque ela, a Santa Mônica, é esse modelo de conduta. Já essa mulher com quem ele se envolve é apagada, e é uma mulher que o Santo Agostinho, na sua obra Nas Confissões, ele fala dela o tempo todo. Pode passar. Bom, como eu falei, a minha pesquisa ela ainda é bem inicial, ela ainda está em andamento, então ainda tem muitos autores que eu vou ler e eu vou acrescentar. Mas eu trouxe alguns dos que eu já consegui fazer a leitura e me aprofundar um pouco mais. O primeiro deles é o José Rivaí Macedo, na sua obra A Mulher e Idade Média, na qual ele vai analisar as condições de vida, os papéis sociais e as representações femininas no período medieval, destacando a desigualdade de gêneros. Então, um ponto que ele traz, o José Rivaí Macedo, é justamente essa oposição. Ele traz a imagem da mulher pecadora, que nesse caso é a Eva, e a mulher santa, que é a Virgem Maria, o que se encaixa perfeitamente no modelo que eu trago, justamente quando eu falo da Santa Mônica, que é uma mulher que serve como um modelo de conduta para as outras mulheres, e a mulher com quem Santo Agostinho se envolve, porque eles têm um filho e não é dentro do casamento, então ela não é vista como um modelo que deve ser seguido, ela não está dentro desses padrões ideais. Então, José Rivaí Macedo, ele vai abordar tanto a realidade cotidiana das mulheres, quanto a forma como eram retratadas pela cultura e pela igreja.
Eu também vou utilizar o José Henrique Ruiz Domenech com a sua obra As Mulheres na Idade Média, na qual ele vai buscar justamente reconstruir a experiência dessas mulheres medievais a partir de uma perspectiva que ela é mais crítica. Então, ele vai desconstruir esses estereótipos que são consolidados sobre o feminino no período. Também utiliza Maria Filomena Dias Nascimento, na obra dela Ser Mulher na Idade Média, na qual ela vai analisar como essas mulheres elas estão submetidas a um sistema de dominação, e esse sistema de dominação ele é reforçado tanto pela igreja como pela sociedade feudal, que vai definir seus papéis, mas também vai abrir brechas para que tenha formas de atuação, para que tenha forma de resistência. Eu também utilizo a perspectiva da Ruan Scott, quando ela argumenta que a historiografia tradicional ela vai excluir sistematicamente as mulheres ou vai acabar representando essas mulheres de uma forma muito estereotipada. Então, a Ruan Scott ela vem criticar essa ideia de que basta a gente incluir as mulheres na narrativa histórica, mas, na verdade, é preciso a gente questionar essas estruturas de poder e os próprios critérios que vão definir aquilo que é ou não histórico. Pode passar. Além disso, eu também vou utilizar as obras que são voltadas para uma reflexão sobre o feminino no período, como a obra da Michelle Perrault, Os Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros, e da Luciana Calado, as contribuições dos escritos de mulheres medievais para um pensamento decolonial sobre a Idade Média. Pode passar. Bom, para este estudo, eu vou utilizar a proposta da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental, assim como vou realizar o procedimento das 3 etapas de análise documental que são propostas por Bardan, que é a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. A metodologia a ser aplicada terá como princípio a leitura e análise da obra Confissões e também da obra Legenda Áurea, especificamente sobre a perspectiva feminina que é voltada para a mãe de Agostinho e a mãe do seu filho Adeodato. Além disso, eu vou realizar um estudo bibliográfico que é voltado para questões temáticas históricas e historiográficas do assunto estudado e também uma pesquisa documental. E eu também vou utilizar o conceito de representação do Roger Chartier, quando ele diz que as representações do mundo social, assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de um grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza. Pode passar. Bom, eu trago uma análise parcial daquilo que eu já consegui observar com as leituras que eu já fiz e com o que eu já entreguei. Então, eu entendo que na Legenda Áurea, esse apagamento dessa mulher com quem Santo Agostinho se envolve, né, da mãe de Adeodato, vai evidenciar uma narrativa que privilegia a exaltação da Santa Mônica, que é vista como esse modelo de santidade, ao mesmo tempo em que vai silenciar ou eliminar os elementos que podem destoar desse ideal moral que é proposto pelo texto hagiográfico do Jacopo de Varazzi. Então, quando é omitido completamente o seu nome, as características e a trajetória dessa mulher com quem Santo Agostinho se envolve, que é presente de forma muito significativa nas Confissões, o Jacopo de Varazzi ele reconfigura esse passado de Santo Agostinho, reforçando a ideia de mãe santa e relegando ali a mãe de Adeodato a essa invisibilidade histórica. Então, eu entendo esse silenciamento não como um mero esquecimento, mas como um recurso que ele é consciente e que serve para consolidar um modelo feminino que é único e que é aceitável nesse contexto religioso medieval, apagando essas experiências femininas que fogem desse padrão moral cristão. Pode passar. Bom, em suma, essas representações femininas analisadas nas Confissões e na Legenda Áurea revelam como a memória de Santo Agostinho ela vai ser adaptada a diferentes contextos históricos e também objetivos discursivos. Então, nas Confissões, a gente pode observar uma narrativa que ela é mais complexa, em que tanto a Mônica quanto a mãe de Adeodato elas vão participar de sua trajetória, ainda que sejam de formas distintas. Já na Legenda Áurea, a ênfase vai recair exclusivamente sobre Mônica, que é transformada em um exemplo de virtude cristã. Esse contraste entre essas duas personagens vai evidenciar como essa literatura cristã medieval vai moldar esses papéis femininos conforme padrões que são morais vigentes. Acaba exaltando os modelos edificantes e invisibilizando figuras que destoam da norma. Então, dessa forma, esse estudo reforça que a representação da mulher na tradição escrita medieval, ela não é neutra, mas um reflexo de interesses religiosos, sociais e culturais de cada época. Pode passar. Essas são as referências que eu utilizei. Pode passar.
estou aberta para críticas e perguntas, e muito obrigada pela atenção de todos. Clara, muito obrigada pela apresentação, pelo cumprimento do horário. E como eu já tinha adiantado, eu peço que todos que fizeram a apresentação abram as câmeras para que a gente possa conversar com o público e entre nós mesmos, né? E eu já vou para a questão que eu tinha aventado. Embora vocês estejam em momentos distintos, né, da formação, todos vocês tiveram a preocupação, isso é muito legal, de falar da documentação, né? E aí eu gostaria de ouvir um pouco mais, né, digamos que muito pouco por conta das atividades que nós temos na sequência, na próxima mesa, por exemplo, mas eu gostaria de ouvir até na ordem da apresentação mesmo, um pouquinho sobre a documentação. Vamos pensar assim, 2 minutinhos no máximo para cada um, para a gente poder cumprir e passar a palavra para a audiência, para a professora Rosiane, que também eu já sei que tem perguntinha aí para fazer. Está combinado assim? Até no máximo 2 minutos? Ok, então, vamos seguir a ordem. Carlos, o que você poderia acrescentar da tua documentação que você não teve oportunidade por conta do tempo para a gente poder ouvir mais? Então, eu acredito, não acredito não, né? É uma documentação que é bastante rica. Particularmente, eu acho que quando a gente trata sobre a questão do decreto e das decretais, né? A gente tem que pensar o porquê que isso vale para todos nós aqui, né? Sempre, por que essas obras foram feitas. Acho que é fundamental pensar, no meu caso especificamente, por que o decreto Graciano tem essa visibilidade tanta, por que ele é tão comentado, às vezes mais que as decretais. Então, eu acho que, do que diz respeito às fontes do direito, é isso. Sobre as fontes dos tratados, né, eu acho que é interessante a gente perceber a questão de como é que a problemática da história das ideias ela sempre está vinculada também ao que está acontecendo na sociedade. Óbvio que os pensadores têm uma independência na maneira de pensar, mas o que vai motivar eles a pensar é todos nós, né, gente? É o que a gente vai vendo no nosso dia a dia, que a gente vai vivenciando, etc. Então, é importante a gente pensar por que justamente, a partir de meados do século XIII, que é uma coisa que a gente não vê muito antes, por que nós temos um desenvolvimento tão grande de escritas de manuais sobre educação de príncipes e reflexões sobre a política, por exemplo, que antes você não havia, né, de uma maneira tão profunda assim, por muito tempo, na Idade Média. Então, eu acho que o que eu tenho para falar sobre a documentação para a gente pensar seria isso, dessa forma. Muito obrigada, Carlos. Eu vou passar a Estela, mas a gente está no debate, né? E eu quero destacar, Carlos, que no século VI, um autor que eu tive a oportunidade de estudar, já fazia, né, espelhos de príncipes. E como isso é importante ao longo de toda a Idade Média. Em geral, a gente conhece o príncipe, né? Quem não é da área conhece, olha, tem espelho de príncipes, é o príncipe. Mas realmente é uma tradição ao longo de todo o período medieval. Estela, e você? Então, a carta que é a fonte principal desse trabalho, né, é uma carta de Bernardo de Claraval. Ela é uma carta pouco estudada, e quando estudada em outros aspectos, né, essa questão da alimentação, né, a questão alimentar, como questão central para a análise do discurso, ela é muito pouco explorada, mas ela tem uma riqueza muito grande na carta, porque ele mobiliza essa questão, né, para estruturar o discurso dele, um discurso que não é neutro, um discurso que, dentro do contexto histórico onde a carta está inserida,
serve exatamente ao propósito da instituição, né? E não apenas uma carta do tio para o sobrinho, né? Isso é um campo muito rico de estudo, onde eu estou também só no começo, né? O que eu apresentei aqui hoje foram as conclusões iniciais desse trabalho de iniciação científica que está só no começo, né? Ainda tem muita coisa para ser vista e estudada. Muito obrigada, Estela. Eu que agradeço. Eu passo agora para a Yasmin falar um pouquinho sobre a sua documentação. Bom, pessoal, a minha documentação, ela é uma crônica bispal da Primeira Cruzada. Então, a gente tem muita fonte sobre a Primeira Cruzada, fontes bem importantes, por exemplo, o Guilberto de Nogier, o Anônimo, que a gente conhece também, porém, o Fútil de Chartres, ele foi o único que realmente esteve na Primeira Cruzada. Então, ele estava presente ali nas guerras, nos cercos, enfim, que aconteceram, e ele escreveu. 2 anos após o final da Primeira Cruzada, ele escreveu. Então, eu escolhi essa fonte porque o discurso dele, assim, nas narrativas dele, eu consigo ver muito a questão dessa violência permitida quando é contra os muçulmanos. Ele deixa muito claro, a fala dele é bastante violenta, só que sempre termina com Deus abençoando, a gosto de Deus, porque Deus permitiu. E quando é ao contrário, né, quando havia baixas dos cristãos cruzados, era tipo um absurdo, né, porque os pagãos, iníquos e tudo mais. Então, eu acho bastante interessante a gente analisar esse tipo de discurso, que eu acredito que não era só ele que pensava assim na época. Então, já tinha toda uma construção no imaginário para se pensar essa dualidade da violência, né, desse lado aqui é permitido, do outro lado não. Então, por isso foi a minha escolha, de uma crônica bispal. Muito obrigada, Yasmin. É a ambiguidade não só da época que você está estudando, mas está presente em toda a Idade Média, né? É bem ambíguo mesmo. Giovana, e você? Bom, então, acho que eu acabei não comentando isso na minha apresentação, que a obra do Tácito, né, Os Anais, ela é uma obra posterior ao período que a Olívia viveu, né, ela foi uma obra escrita mais ou menos ali um século depois, então, um período, né, bem significativo, assim, após. E o Tácito, né, ele tinha, inclusive, uma característica já de usar esses personagens que são secundários na narrativa dele para ou enaltecer ou depreciar as figuras principais, que são, no geral, são os imperadores, né? Porque essa obra, Os Anais, é uma obra que vai ter como personagens principais os imperadores. Então, já era uma característica dele usar, né? As mulheres vão ser muito usadas, como são personagens secundárias, né? Usadas para falar positivamente ou negativamente de alguma figura principal, né? Então, ele tem já essa característica de escrita. E as moedas já têm uma lógica diferente, né? Justamente porque, como eu falei, elas vão ser usadas ali já para mostrar positivamente, já que eram ali instrumentos de propaganda imperial. Então, obviamente que as mulheres não vão aparecer de uma forma negativa, né? Porque elas estão carregando, na verdade, a imagem do império, do imperador, né? Então, a gente já sabe ali mais ou menos as intencionalidades de cada fonte, né? O Tácito já deixa meio que claro que ele não simpatizava nem com Augusto, nem com Tibério, que são os personagens ali principais em que a Lívia está associada, que é o marido dela e o filho. Então, ele já deixa isso meio que claro, e então a gente já entende que Lívia também vai ser usada para reforçar essa imagem, né, negativa sobre os dois. E no caso das moedas, não. A gente já sabe, por exemplo, que são moedas cunhadas, né, que eu trabalho no período em que a Lívia viveu, né, foram cunhadas ou no governo de Augusto, no Tibério, principalmente
no de Tibério, elas já vão ser usadas de outra forma, né? Para, na verdade, propagar a imagem positiva do imperador, porque as mulheres também, muitas vezes, nessa representação delas, assumiam, inclusive, algumas características físicas do próprio imperador, né? Para mostrar boas virtudes, né? Porque elas eram símbolo, não era uma representação fiel delas, na verdade, né? Necessariamente. Carregava também ali toda uma questão de propaganda do império, né? Então, são fontes diferentes e que carregam, né, simbologias, têm intencionalidades também diferentes, e é algo que a gente quer trabalhar justamente para ver se a gente consegue chegar, né, a essa imagem de Lívia, né, enquanto mulher que atuou ali naquele período. Muito obrigada, Giovana. Está apaixonada pela documentação, tá claro. Até agora, todos estão apaixonados pela sua documentação. Agora é contigo, Clara. Quando eu fui decidir o que queria pesquisar, eu queria muito trabalhar algo relacionado à religião, mas eu não sabia ainda o quê. Então, eu e o professor Luciano, que é meu orientador, a gente foi fazendo uma lista de coisas que poderiam ser trabalhadas, e aí eu conheci a Legenda Áurea, e aí eu adquiri a fonte, e assim, eu achei uma obra incrível, um livro fantástico. Mas, como eu queria trabalhar mulheres, a questão do gênero, e eu decidi analisar as representações femininas, tinha esse apagamento da mulher com quem Santo Agostinho se envolve. Então, aí a gente pensou em anexar também as confissões, né? Porque nas confissões ele fala diretamente da Santa Mônica e dessa mulher com quem ele se envolve também, né? A mãe de Adeodato. Então, eu decidi unir as duas fontes e analisar. Claro que, assim, eu ainda tenho muita coisa para ler das duas fontes, mas eu acho, assim, as obras incríveis e me prendem muito. É apaixonite, né? Todos realmente interessados e em momentos diferentes da documentação, da leitura da documentação. A professora Rosiane, acho que tem uma pergunta. Eu tenho a impressão que sim. E temos já perguntas do público, da audiência. Então, eu vou passar primeiro para a professora Rosiane, que está aqui acompanhando, e depois passo a leitura das perguntas. Se não tivermos tempo suficiente para dar conta do material, a gente passa para cada um de vocês depois, tá? Bom, pessoal, primeiro eu quero dar os parabéns a cada um de vocês. Foram pesquisas muito instigantes, muito interessantes, como a professora Leila destacou, em vários níveis, né, aí no processo da pesquisa, mas nenhuma delas menos interessante. Ao contrário, me instigaram demais, me trouxeram um déjà vu. Eu estou aqui, confesso, chipada nessa mesa, já botei vocês num potinho, porque, olha, Carlos trabalha com fontes jurídicas, eu trabalho com textos jurídicos. As meninas trabalham com gênero, história das mulheres, eu também trabalho com isso. Estela trabalha com cartas, é um gênero também epistolar com o qual eu dou uma paquerada. E Yasmin trabalha com crônicas, eu amo crônicas. Então, assim, eu estou aqui enlevada. Então, primeiro, parabéns para vocês. Teria muitas perguntas, mas eu queria até, dentro da proposta da pergunta da professora Leila, trazer uma pergunta geral para cada um, tá? Primeiro, eu queria, na verdade, vão ser duas, porque eu sou dessas. Eu queria saber, primeiro, a questão do acesso a essas fontes. Como vocês chegaram a essas fontes? Um pesquisador que tem interesse também em pesquisar essas fontes, onde é que se encontra? Elas estão digitalizadas? Elas estão em algum repositório? Em que idioma elas se encontram? Fiquei muito curiosa. E a segunda pergunta tem a ver com a metodologia, porque é uma pluralidade de fontes enorme, né? Como eu trouxe aqui os vários gêneros de fontes. Inclusive, numismática, Giovana, você tocou meu coração muito fundo, porque é uma das disciplinas da arquivologia, que é outra área na qual eu sou formada. Então, eu estudei numismática. Olha, aí deu aquela saudadinha mesmo. Aí eu voltei muito tempo, nem vou dizer quanto para não... né?
eu não, revelar aqui muita coisa, enfim. Mas, e aí é isso, né? Você principalmente, que metodologia você está pensando para fazer essa análise, né, de um gênero textual e de uma fonte que a gente chama, né, na área tridimensional, que seria uma moeda, né, é a semiótica. Alguns já falaram aqui em análise do discurso, né, mas como vocês estão pensando método comparativo? Gente, sem pressão de trazer grandes postulados, não, porque é isso, é dentro daquilo, do passo que cada um está dando, dentro do processo de cada um. Eu queria ouvir assim, do que vocês estão pensando a nível de metodologia, mas principalmente a questão do acesso às fontes. Se eu quiser buscar essas fontes, onde é que eu encontro? Que idioma? É fácil, é difícil? Não é? Fala aí um pouquinho para a gente. Obrigada desde já pelas respostas. Antes de passar as respostas, eu gostaria de dar o registro já antecipado de uma questão que foi colocada pela audiência, né? E aí, para a pessoa que está com a missão de responder, é bom saber, né? Porque vai pensando sobre a questão. Então, a Kelly Mariane, ela pergunta para a Estela de que maneira acontece a relação entre frugalidade, santidade e gula e pecado. Ela pergunta se há exemplos claros de ambos por parte dos monges, por tratar de representação principal da alimentação ligada à elevação espiritual. Tem alguma ponte que a gente possa fazer? Estela, segura um pouquinho aí, você ficou com a pergunta, vai segurar a resposta um pouco, enquanto a gente dá essa geral que a professora Rosiane nos fez pensar. Então, continua na ordem ou faz diferente? Bom, então, professora Rosiane, sobre o acesso às fontes, falando sobre as fontes, assim, tratadísticas, vamos dizer assim, né, uma produção assim, intelectual, né, sem ser o direito, que depois eu vou falar sobre, as obras do Dom Álvaro Paz a gente encontra no Real Gabinete Português de Leitura, porque elas foram editadas na década de 50 e na década de 80. Sobre a Suma do Dom Egas de Viseu, existe um artigo do professor José Antônio Camargo Rodrigues de Souza, já falecido, né, que é um grande estudioso da história das ideias na Idade Média, história da filosofia, particularmente do pensamento político, no qual ele faz um estudo dessa fonte que ele traduz ela também para o português. Sobre as fontes do direito, já é mais difícil pelo seguinte, porque se a gente tem as obras tanto do Dom Álvaro Paz quanto do Dom Egas traduzidas, e da obra do Dom Álvaro Paz bilíngue, né, que é sempre muito importante, a gente vai analisar uma obra de um autor na história das ideias. No caso das fontes do direito, nós temos só edições muito antigas, né, do século XIX, do direito canônico, e que, como era uma época em que a grande maioria, né, dos estudiosos ainda tinha um domínio muito grande do latim, elas foram editadas em latim mesmo, tanto a introdução quanto as obras, né, o compilado jurídico, né, dos decretos, das decretais, estão em latim, não estão em outra língua. Então, caso alguém tenha um interesse em estudar essa obra, ainda é necessário que você tenha algum domínio do latim. Hoje em dia, como nós temos essas IAs, né, que ajudam, né, enfim, etc., a gente pode nos socorrer um pouco com elas, mas é fundamental que você tenha alguma noção, pelo menos básica, da língua latina, né, da língua da Lígia ou é Drúzila? Enfim, da esposa do Augusto, do Tácito, enfim, que a gente está falando aqui de Roma. Mas, assim, sobre a metodologia, eu tenho adotado algumas táticas de trabalho. Uma delas é a questão de a gente fazer uma tentativa de comparação, né, entre as obras. Eu sempre gosto de trabalhar comparativamente. Na minha tese, eu estou mais focado mais na obra do próprio Dom Álvaro Paz, mas sempre quando eu faço algum trabalho de apresentação, alguma coisa assim, eu gosto de fazer as comparações.
E eu tenho trabalhado, né, há muito tempo já com a questão da escola de Cambridge para analisar os textos. Hoje em dia, mais recentemente, eu acho que para algumas coisas é interessante olhar também para o estudo também da história dos conceitos, né, para a metodologia lá do Koselleck. Mas, basicamente, é assim que eu tenho trabalhado, né? É isso. Obrigada, querida. Bom, a gente aqui, né, eu e Leila, programa, né, em História Comparada, então aqui a gente super próximo. Quem é a próxima? É Estela, né? Sou eu. Estela, se você quiser, você pode aproveitar o momento para trazer a questão que o público registrou. A gente dá um minutinho a mais, tá? Tá bom, obrigada. Responder 3 perguntas é muita coisa em 2 minutos. Sim, como eu falei antes, a gente está no início do trabalho, né? Então, para esse início de trabalho, eu trabalhei essencialmente com a versão que é traduzida pelo professor Roberto da Costa, que é o professor da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Mas essa documentação ela é encontrada em outras traduções, né, para o espanhol e também na versão em latim. Quem tiver um interesse, depois quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato direto, eu passo as fontes e tudo mais, né? Em relação à pergunta, né, em relação à pergunta dos trechos, né, e a relação com a questão alimentar, inicialmente, eu fiz uma cartografia dessa documentação e identifiquei os trechos que são chaves, né, para a questão da análise do discurso com essa questão da alimentar, né? E foram encontrados 5 trechos onde essa questão é muito forte, em especial nos 3 aspectos da análise, né, que é a dimensão simbólica, né, a dimensão da autoridade e também a dimensão do uso do discurso. Para cada uma dessas dimensões, nós identificamos trechos específicos, né? Por exemplo, na questão simbólica, que é o primeiro aspecto, ele compara as especiarias, ele fala do gengibre, da pimenta, e ele associa esses alimentos à libido, ao pecado, e ele constrói isso de uma forma, né, aí pulando para a dimensão do discurso, de modo que ele associa a comida ao pecado e a austeridade que é pregada por Cluny à pureza espiritual, né, ou à fidelidade à regra beneditina, já que Cister é uma instituição monástica reformista, né, e que vem se opor frontalmente. Então, ele utiliza especificamente da alimentação para fazer isso. Ele faz, no parágrafo 11, por exemplo, o parágrafo 11 ele fala sobre a pimenta, sobre o gengibre, né? No parágrafo 4, ele fala sobre o banquete, o vinho, a opulência, né, da comida em Cluny, em oposição a Cister. Então, ele coloca que esse excesso na comida, né, que Cluny faz, ele está desviando da virtude cristã e da obediência à regra beneditina, né? São trechos específicos da carta que foram mapeados justamente para exemplificar cada um desses pontos.
Obrigada, Estela. Yasmin, né? Que foi antes. E aí, Yasmin, fala um pouquinho mais aí da fonte. Bom, apesar de eu adorar a minha fonte, né? Ela não é fácil de achar. A minha fonte eu tive acesso pelo meu orientador da graduação, que foi o Leandro Duarte Rust, que ele tem esse livro, e aí eu, na humildade, fui lá e xeroquei ele. Então, é a fonte que eu tenho aqui, é a xerocada. E aí, desde que eu tive contato com essa fonte, que eu procuro para comprar na internet, e só acho em sites estrangeiros que você paga em euro, tem que fazer cadastro e tudo, mas na hora de comprar parece esgotado, indisponível. Então, eu acho que agora só quem já tem ou sebo, porque infelizmente aqui no Brasil eu não tenho achado, assim. E quanto à metodologia, depois que eu conheci a obra Os Reis Taumaturgos, eu não consigo não analisar nada que não seja pelas mentalidades, pelo imaginário social. Eu realmente me apaixonei muito por essa temática. Então, desde a graduação, tudo que eu tenho que fazer de trabalho, eu procuro meter uma mentalidade ali no meio, imaginário coletivo. Então, eu fiz isso no meu TCC da graduação, porém eu achei que eu não consegui trabalhar muito bem com o tema. Então, agora, no TCC da pós-graduação, que é um pouco da continuação do meu antigo TCC, eu quero continuar ainda com essa questão da mentalidade para analisar o período, porém, para ficar uma coisa assim mais amarradinha mesmo, uma pesquisa bem elaborada, eu escolhi a análise do discurso, porque eu acho que vai complementar muito bem, no caso, os dois lados ali da moeda, né, de como os mesmos relatos, os mesmos acontecimentos da época foram sentidos ali, tanto pelas massas, quanto pelas massas dominantes, no caso, né? Então, eu pretendo analisar pela análise do discurso, como pelo imaginário social. E é interessante, né, Yasmin, como você mesma disse, lá no TCC eu não consegui, né, da forma como eu gostaria. E isso demonstra mesmo o processo, né, desse fazer historiográfico, né, esse exercício que a gente faz, porque a gente vai percebendo ao longo do tempo aquilo que pode ser incorporado à nossa pesquisa para ir fomentando mais, para ir fundamentando mais as nossas hipóteses, os nossos pressupostos, né? É assim mesmo, o processo é esse, o caminho se faz caminhando. Então, vai por aí. Eu até ri que quando você usou a expressão, né, eu gosto de iniciar a mentalidade em tudo. A gente é assim, né, também, quando a gente pensa num campo, né, a gente também quer em tudo introduzir, mas dá certo, fica tranquila, vai dar certo, é isso. Às vezes a gente se atrapalha, vê que não é bem assim, que não dá tanto, que a roupa fica um pouco mais justa do que o corpo, mas no fim dá tudo certo. Giovana. Antes de deixar a Giovana falar, registrar essa importante trajetória, né, que faz com que, às vezes, a gente vá modificando e compreenda que alguns conceitos, que algumas referências não são mais adequadas ao nosso próprio olhar para o objeto. Isso é muito importante, em particular em relação à história das mentalidades, né? A gente sabe de como tem sido ressignificada a própria história das mentalidades. Parabéns, Yasmin. Passando para a Giovana. Então, a obra do Tácito, ela está disponível na internet, você encontra facilmente se você jogar, né? É uma obra de fácil acesso, e ela também está traduzida, né, para o português, né? Então, é uma obra tranquila, né, de se trabalhar nesse sentido, em questão de acesso, de leitura, né? Em questão de metodologia, para análise dessa obra,
eu uso muito trabalhos que estudam o método de escrita de Tácito. Eu pensei em trabalhar com análise do discurso, inclusive eu até coloquei isso, né, no meu projeto ali, quando eu fui prestar o mestrado. Mas eu ainda não sei se realmente eu vou usar a análise do discurso para trabalhar com essa obra, né? Então, é uma obra que eu também já conhecia, que eu já tinha começado a trabalhar antes, então eu comecei a partir do estudo do Tácito e do método de escrita dele, né? Então, da retórica, como que ele coloca os personagens ali na narrativa dele, né? A partir de como as mulheres estão alocadas na obra, qual a função delas, né? E aí a gente tem alguns estudos. Então, por exemplo, tem a Sara Azevedo, que estuda isso, como as mulheres são usadas na obra do Tácito, né? Tem também o Fábio Joly, que estuda também os métodos, né, de escrita do Tácito. Então, eu uso muito nesse sentido. E estou pensando em incorporar a análise do discurso, mas, assim, a gente realmente sabe se vai dar certo ou não quando a gente se debruça, né, na documentação, para tentar fazer de fato. Então, ainda não sei se vai encaixar, se não, né, é uma pesquisa, como eu disse, está em construção. E a questão das moedas também, né, como eu citei isso no início, eu decidi recentemente incorporar, né, a documentação numismática, porque eu entrei no mestrado com a ideia de trabalhar com duas fontes literárias, que é os Anais e uma obra de Suetônio, que é As Vidas dos 12 Césares, né? Mas aí, com algumas leituras sobre numismática, com algumas pesquisas, né, também sobre a Lívia nas moedas, eu encontrei em sites estrangeiros de museus, estrangeiros, que eu vou ficar te devendo o nome dos sites, que eu não me lembro aqui agora, mas eu encontrei essa documentação, me interessei, porque eu já flertava com a numismática lá atrás também, então eu quis incorporar agora, né? Então também é algo que eu estou fazendo leituras, né, entendendo mais sobre o assunto. Acho que tem mais ou menos um mês aí que eu decidi incorporar essa documentação. Então, também li sobre a semiótica, né, para ver se dá certo, mas também ainda não decidi que metodologia exatamente eu vou seguir para fazer, né, para analisar essa documentação. Então, quem sabe daqui um tempo, né, quando realmente eu já estiver me debruçando sobre essa documentação de fato, aí eu traga aqui a resposta. Isso que eu ia falar, volta aqui e conta para a gente. Hein? Eu estou curiosíssima, porque é um desafio realmente fazer análise, né, de objetos tridimensionais. É algo que eu, por exemplo, não ousaria, mas acho desafiador e muito instigante. Eu gostei muito mesmo dessa proposta. E aí, mas fiquei curiosa realmente sobre qual metodologia você aplicaria para fazer análise de duas fontes tão diferentes, né? Em si, é isso. Mas você tem aí um caminho a trilhar e volta aqui para contar para a gente depois. Vai lá, Clara. Sobre a metodologia, né? Eu utilizo o Bardan, como eu apresentei, né? Quando ele fala sobre as 3 etapas de análise. Então, a gente faz uma pré-análise, uma análise do material e o tratamento dos resultados obtidos. Só que, assim, como a minha pesquisa ainda está muito inicial, ainda tem muita coisa a ser construída, né? Então, ainda tenho muita coisa para ver, na verdade. E sobre as fontes, as duas são traduzidas para o português e são de fácil acesso, só você jogar em qualquer lugar que já aparece. Inclusive, as confissões, elas têm várias edições, né? Então, é muito fácil de acessar. As suas duas fontes são fontes muito acessíveis, né, hoje. Obras de domínio público, obras bastante difundidas também, né? E não só por estudiosos, mas também pelo senso comum, né, Agostinho, e várias outras áreas do conhecimento também, a própria Legenda Áurea. Então, a sua fonte é mesmo ajustar agora mesmo a questão da metodologia, né? Mas obrigada a vocês aí por darem pistas para a gente, né? E muito interessante mesmo, Yasmin, a sua fonte, né? Porque não é uma crônica qualquer, como você mesmo chamou, uma crônica bispal, não foi esse? Isso, bispal. Então, quando você falou isso, opa, né? É o gênero mais específico.
Sim, né, Leila, assim, maravilhoso, né? Passo a palavra a você, a gente realmente ficaria aqui, mas infelizmente chegamos aí, ó. Eu sou a moça do horário agora, né? É. A atenção é que nós temos uma mesa na sequência, né? Mas que eu gostaria de mais uma vez agradecer a toda a equipe que está organizando o 8º seminário do Programa de Estudos Medievais da UERJ, agradecer ao pessoal que está trabalhando nos bastidores para que a gente esteja aqui, a coordenação, a Marta, o Wendel, a Ana Paula, o Rodrigo, e você, querida, que está aqui dividindo a mesa comigo, dizer que é um prazer, embora a gente já tenha, e falamos disso no começo, e voltamos agora a falar, tenha assistido uma conferência, a conferência de abertura, a gente tem, para mim, na real, as apresentações agora sendo iniciadas, né? Com esta mesa maravilhosa. Muito obrigada a todos vocês, estão de parabéns. E temos um encontro marcado, né? No próximo seminário, no 9º seminário, que é para a gente ver como é que as pesquisas de vocês estarão naquela altura. Muito obrigada a todos. Rose, muito obrigada, querida. Um abraço. Muito obrigada. Ok? Eu agradeço, Leila, mais uma vez sua disponibilidade, parabenizo mais uma vez a cada um e faço aqui um convite a vocês, principalmente vocês 5. Vocês já são inscritos no canal Fórum Medieval, onde esse seminário está sendo transmitido? Então, por favor, divulguem o canal, porque nós queremos chegar a 1000 pessoas inscritas, e nós estamos na marca de 992, faltam 8 pessoas. Gente, eu não posso me inscrever novamente, senão faria isso 8 vezes para atingir a meta. Então, ajudem a gente a atingir a meta, sigam as nossas redes, façam a difusão, a divulgação, tanto do PEN UERJ quanto do PEN UFRJ, nosso parceiro, nossa casa-mãe, nosso berço, nossa casa de formação. Vamos bater uma foto para deixar registrado. E, pessoal, continuem com a gente, tá? Daqui a pouquinho a gente inicia a mesa 2, dando continuidade. E vai ser a última mesa do dia, tá? Então, fiquem conosco, vocês aí estão convidadíssimos a acompanharem agora os próximos apresentadores de trabalho, e um beijo e um abraço caloroso e carinhoso a cada um de vocês que investiram seus trabalhos e também suas propostas aqui para o nosso encontro, porque sem isso esse encontro não aconteceria.